A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira, 4/11, em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, PEC, que altera alguns compromissos do governo federal com o orçamento, a chamada PEC dos precatórios. Depois de ser votada em primeiro turno, o texto segue para deliberação de destaques e para o segundo turno, o que pode acontecer ainda esta semana, ou na semana que vem. O placar da votação foi de 312 a 144, considerado apertado, com apenas 4 votos a mais que o necessário, 308, para aprovação. Caso a matéria seja definitivamente aprovada sem alterações no Congresso, as duas principais medidas da PEC, a alteração no cálculo do teto de gastos do governo e a flexibilização do pagamento de precatórios pela União, abrirão espaço para mais 91,6 bilhões de reais de gastos em 2022, ano eleitoral. Um dos objetivos do Planalto é direcionar estas verbas para o Programa Auxílio Brasil, programa social planejado para substituir o Bolsa Família com valor de R$ 400. Os precatórios são dívidas da União já reconhecidas pela Justiça, sem possibilidade de novos recursos. O valor de R$ 400, maior que o previsto inicialmente, e as alterações no teto de gastos previstas na PEC, geraram críticas sobre uma irresponsabilidade fiscal do governo e até uma sequência de pedidos de exoneração no Ministério da Economia. O governo batalhou nos últimos meses pela mobilização de parlamentares em prol da PEC dos precatórios. Até o início da sessão na quarta-feira na Câmara, havia dúvidas sobre se haveria quórum suficiente para a votação e sobre as chances de aprovação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, PPAU, vem nas últimas semanas se movimentando para viabilizar a votação da PEC, e na quarta-feira argumentou que a matéria deveria ser votada logo para garantir o pagamento do Auxílio Brasil assim que possível. Na véspera da votação, em uma edição extra do Diário da Câmara dos Deputados, Lira permitiu que deputados em viagem oficial como aqueles que estão na cúpula do clima em Glasgow, COP26, votassem remotamente. Deputados de oposição, como o líder da minoria, Marcelo Freixo, PSB-RJ, criticaram no plenário esta alteração, apontando-a como uma manobra para garantir a votação da PEC. Lira também trabalhou para resolver o problema dos precatórios ligados ao antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. A União tem pelo menos 16 bilhões de reais de dívidas com os estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e Amazonas por conta de um erro no repasse de recursos do fundo. Uma lei determinou que parte desses precatórios fossem direcionados a professores dos estados e municípios afetados. Antes da votação, o presidente da Câmara havia dito que negociou diretamente com os governadores para garantir o pagamento destes precatórios e viabilizar a deliberação sobre a matéria na Casa. Lira afirmou que estas medidas para resolver a questão do Fundef seriam apresentadas como um substitutivo no plenário. Parte do valor para o Auxílio Brasil já está previsto na lei orçamentária. Dos 91 bilhões de reais que o governo anunciou, 50 bilhões de reais iria para o auxílio, afirmou Castelo Branco. O resto o governo diz que é para poder corrigir os parâmetros do orçamento, mas a gente sabe que na prática ele vai para as emendas.